Exemplo 2. f de x igual a x vezes x menos 1 ao quadrado. Então vamos lá. Vamos derivar então duas vezes essa função. Então a primeira derivada, f' de x. Bom, note pessoal que aqui eu tenho o produto de duas funções, onde uma função é composta. Então eu tenho que usar a regra do produto e a regra da cadeia. Então primeira regra do produto, derivada deriva a primeira, conserva a segunda, depois mais, conserva a primeira e deriva a segunda. Então derivada de x, 1. Conserva a segunda. Mais, conserva a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada dessa vai cair o 2, vou usar a regra da cadeia. Caiu 2, fica x elevado a x menos 1 elevado a 2 menos 1, que é 1. Que, então, se é 1, não preciso escrever. Vezes a derivada que está ali dentro. Derivada de x menos 1, derivada de x é 1. Derivada de 1 menos 1 é 0. Então, derivada aqui dentro vai dar 1. Então não preciso colocar nada, tá? Então note que aqui tanto esta quanto esta tem o x menos 1. Então coloco o x menos 1 em evidência. Aí na primeira vai sobrar o x menos 1, vai sobrar uma cópia de x menos 1. E aqui na segunda vai sobrar 2x, mais 2x. Então vai ficar x menos 1. Aí aqui x mais 2x, 3x, vezes 3x menos 1, certo? Então derivei primeiro essa aqui, vai dar 1, conserva a segunda, mais, conserva a primeira e deriva a segunda. Cai o 2, multiplica por essa, vezes a derivada que está aqui dentro. Ok? Tiro em evidência o x menos 1, aqui vai sobrar uma cópia de x menos 1 e aqui vai sobrar 2x. 2x mais x, 3x, 3x menos 1, tá? Beleza? Segunda derivada agora. Segunda derivada, então eu preciso calcular a derivada do produto. Então, derivada deste, conserva esse, depois conserva esse e deriva esse. Então, primeiro vou derivar essa daqui. Derivada de x menos 1. Derivada de x, 1. Derivada de menos 1, 0. Então, é 1 só. Então, vai ficar 3x menos 1. Essa é a derivada. É a derivada do primeiro e conserva a segunda. Só conservei a segunda porque a derivada do primeiro é 1. Beleza. Agora mais, conservo o primeiro e derivo o segundo. Quanto que é a derivada de 3x menos 1? Derivada de 3x, 3. Derivada de menos 1, 0. Então só sobrou 3. Então aqui é 3. Beleza. Então distribuindo aqui, pessoal, vai ficar quanto? Vai ficar 3x menos 1. Multiplica aqui, 3x. Então mais 3x. Menos 3 vezes 1, 3. Então isso aqui vai ficar 3x com 3x, 6x, menos 1 com menos 3, menos 4. Então essa aqui é a segunda derivada. Beleza. Então vamos lá. Bom, pessoal, se eu quisesse, eu poderia, professor, eu posso desenvolver aqui esse x menos 1 ao quadrado? Pode. Ficaria como? Só para a gente ter uma ideia. Ficaria x, aí desenvolvendo ao quadrado. É o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Ok? E aí passa multiplicando, então ficaria x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x. Então aí a primeira derivada ficaria 3x ao quadrado menos 4x mais 1. E a segunda derivada ficaria 6x menos 4. Então 6x menos 4 bateu. E aqui se eu fizer a distributiva, 3x ao quadrado menos x menos 3x, menos 4x, e menos 1 menos 1, 1. Então dá exatamente, tá? Então tanto pode fazer assim, quanto pode decompor e derivar, tá? Tanto faz. Muito bem, vamos lá. Vamos analisar então agora os pontos críticos. Então eu quero analisar quem zera essa função. Então vamos lá, pontos críticos. Pontos críticos, então eu quero que f' de x seja igual a 0. Ou seja, eu quero que x menos 1, 3x menos 1 seja igual a 0. Então eu estou com um produto de duas coisas igual a 0. Quando que isso é 0? Então isso aqui é 0, se é somente se o x menos 1 for 0, ou o 3x menos 1 for 0. Ou seja, o que isso significa?
Isso significa que o x é igual a 1, né, passando esse menos 1 por outro lado, ou passa esse menos 1 para esse lado e passa o 3 dividindo. Ou o x é igual a 1/3, né? Então esses são os dois pontos críticos da minha função, x igual a 1 ou x igual a 1/3. Então vamos ver agora se esses pontos são de máximo, de mínimo, ou a gente não pode concluir nada com o critério do teorema. Então vamos lá, f duas linhas de 1. Então se eu avaliar em 1 vai ficar então 6 vezes 1 menos 4. Então vai ficar 6 menos 4, 2. E f duas linhas de 1/3. Quanto que fica f duas linhas de 1/3? Então é só avaliar. Então vai ficar 6 vezes 1/3 menos 4. 6 dividido por 3 dá 2. 2 menos 4 menos 2. Certo? Então quer dizer que f duas linhas de 1 é positivo, o que implica que x igual a 1 é ponto de mínimo local, e o f duas linhas de 1/3, o que vai acontecer? É negativo, né? Que deu menos 2. Então isso implica que x igual a 1/3 é ponto de máximo local. Então a ideia é meio invertido aqui, né? Se é negativo é ponto de máximo, se é positivo é ponto de mínimo, tá? Depois a gente vai entender como que a segunda derivada, o sinal da segunda derivada nos diz sobre a concavidade da função, tá? Isso vai ser o próximo assunto que a gente vai tratar, tá? Então, a gente concluiu que achamos então o ponto de máximo e o ponto de mínimo local usando o critério da segunda derivada.